Olá, irmãos. Vamos continuar os nossos estudos, práticas da perseverança, uma fé viva. Agora chegamos aos versículos 12 e 13 de Tiago 5. Nas últimas aulas, nós falamos sobre falar mal, sobre maldizer, como isso nos torna os juízes na situação e nós estaríamos julgando a própria lei de Deus como insuficiente, como equivocada, e nós, como os grandes iluminados, que sabemos o que é certo e o que é errado, além da lei de Deus. Então, falar mal é algo terrível, segundo todo o contexto de Tiago, como temos visto. Também falamos sobre o futuro e a vida, o quanto ambos dependem de Deus, não de nós, não está sob o nosso controle, nós dependemos de Deus. Não podemos projetar futuros ou sequer considerar que ainda teremos vida, sendo que tudo isso tem dependência exclusiva de Deus. A nossa vida é só um breve vapor. Depois, falamos sobre os patrões fraudulentos. Falamos já nesse capítulo sobre o quanto essas pessoas que sofriam, desde o primeiro capítulo nós estamos falando de pessoas que sofriam principalmente por causa de sua situação econômica. Chegamos agora numa parte direcionada aos patrões, no qual a ira, a vingança que viria era garantida e eles deveriam lamentar desde já. Então, a vingança pertencendo ao Senhor e nós apenas aguardando essa vingança e não nós mesmos tomando a frente de nos vingarmos. Por isso, ao mesmo tempo que fala esses patrões e a severidade de que Deus tem guardada para eles, fala para nós não nos queixarmos e mantermos sempre a paciência, a perseverança. Então, essa queixa de não queixar uns contra os outros, essencialmente há irmãos que o contexto fala, nós não devemos queixar-nos dos nossos irmãos e devemos continuar em todo esse momento de tribulação persistir pacientemente, tal como o exemplo dos profetas, e nós olhamos alguns exemplos na última aula, e do próprio Jó, a paciência de Jó, que também é um exemplo de paciência ativa, não aquela paciência passiva, quieta, mas uma paciência ativa que questiona, que pergunta até o momento em que Deus aprove ao nosso Deus revelar para Jó o motivo da, do seu revés. Bom, prosseguindo então, Tiago 5,12 diz: Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em tentação. Então, separando aí o versículo, sobretudo, meus irmãos. Então, já tem duas informações muito importantes aqui. Ele está dando uma continuidade. Nós sabemos que, acima de tudo isso, ou sobre tudo isso, ele mantém o raciocínio, mas coloca outro ponto a ser destacado. Mas mantém aquela mesma postura penúltima do livro, chamando estes dos quais ele está orientando, aos quais vem a orientação de Tiago, de irmãos, colocando-se sempre em fraternidade. Ele agora fala: não jurem, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer coisa, nem por qualquer outra coisa. Então, ele começa falando nem no céu, terra, as maiores testemunhas, as grandes testemunhas, nem qualquer outra coisa. E ele dá a postura correta. Ele não apenas fala o que você não deve fazer, mas o que você deve considerar. Seja o sim de vocês, sim, é definitivo. E o sim seja sim, e ponto final. E o não seja não, e ponto final. Então, que seja, o ponto final é claramente colocado de uma forma figurativa aí, por mim, agora na leitura. Então, o sim de vocês seja o sim. O não seja o não da forma com que eles são, puros e certos. Para quê? Para que vocês não caiam, para que vocês não faleçam aí nessas tentações e não venham a perecer, cair nessas tentações. Pois bem, ele quer dizer com isso, vamos considerar. A primeira palavra que ele usou ali, sobretudo, ou seja, acima de tudo,
especialmente, mostra que ele está dando um foco agora para o que ele vai falar. Então, se a gente considerar o contexto do que foi falado, a gente não pode se perder nessa questão do contexto. Foi prometida uma ira aos patrões fraudulentos. Então, há uma ira vindo, é segura, não é uma possibilidade, é uma garantia, uma promessa, é quase que um oráculo de Tiago aí, trazendo essa profecia. Então há uma ira a ser prometida. Vocês que estão sofrendo mediante a opressão destes que estão com a ira prometida, tenham paciência e vivam entre vocês sem queixas uns dos outros. Este é o enredo imediato de tudo que nós estamos falando. Então, se ele está falando, vocês precisam entender que há ira e espalhar essa mensagem da ira ao mesmo tempo. Afinal, não adianta falar simplesmente ao ímpio que ele terá ira, sendo que você está direcionando uma carta a cristãos. Então, na verdade, a intenção é tanto consolar o cristão quanto fazê-lo propagar essa mensagem de ira vindoura. Ao mesmo tempo, fala, e vocês, cristãos, agora sim, fala aos irmãos, sejam pacientes, tenham paciência, perseverança, como nós vimos na última aula, e permaneçam sem queixas. Só que acima de tudo, então, mais importante, ele vai dar agora uma informação mais importante do que isso, não mais importante no sentido de uma escala de, isso daqui é principal, o resto é secundário. Não, mas acima de tudo. Então, despertem novamente o seu interesse. Voltem seus olhos que tem uma coisa ainda importante também. Mas ele fala acima de tudo, sobretudo, e tratem de forma especial. O quê? Não jurem. Não façam juramentos. Ou seja, se você às vezes comete uma falha de perder um pouco a paciência, se você às vezes comete algum equívoco de se queixar, tudo isso não deve acontecer, tudo isso é ruim, tudo isso mostra que você precisa rever suas atitudes e principalmente ter cuidado com a sua língua. Mas agora tem uma questão especial. É o quê? Cuidado mais ainda com a sua língua ao jurar. Em meio a essa situação toda que está acontecendo, você pode se precipitar e fazer um juramento. O que seria esse juramento? Você, de alguma forma, tomar o testemunho importantíssimo da verdade daquilo que você está falando. Ou seja, pode, por isso que ele fala céu, terra, como na Bíblia várias vezes se coloca, toma os céus e a terra por testemunha. Ou seja, eu quero expor de uma forma totalmente especial a verdade daquilo que eu estou fazendo ou falando. Então eu me coloco sob o julgamento. E o próprio juiz de todo o universo é Deus. Deus é o juiz. E se ele é o juiz e você chama o juramento com testemunhas, e qualquer que seja a testemunha, você está tornando muito, muito, muito especial aquilo que você está dizendo como algo verdadeiro. Cuidado com isso. Cuidado com você fazer essa garantia da sua palavra como se você fosse o símbolo da pureza total. Então, Tiago, de uma forma muito inteligente aqui, no meio de um contexto que os irmãos estão tão sofridos, fala: não se precipitem jurando. Acima de tudo isso é errado. Você perder um pouco a paciência, você perder um pouco o jeito de tratar e se queixar, tudo isso é errado e deve ser abandonado. Mas a partir de que você solenemente faz um juramento, piorou tudo. Piorou tudo. Por isso a postura bíblica quanto a juramento é muito delicada. É muito delicada. Então nós temos aí os versículos de Mateus 5 mostrando que Jesus mesmo já tinha falado sobre essa questão do juramento. Essa questão de solenemente você garantir a sua palavra.
É muito delicado. Por isso Jesus ensinou no Sermão do Monte, Mateus 5, do 33 ao 37, dizendo: Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Então, só um pause até aqui. Nós estamos falando daquele tipo de promessa mesmo, daquele tipo de juramento ou voto. Coisas que você pode fazer e garantir que fará, chamando até um juizado especial, chamando até a atenção especial de que há de ser cumprido ou que é verdade o que você está professando. O Antigo Testamento, a lei, já traz essa informação de que vocês não devem jurar falsamente. Se você está consciente de que é falso, de que é errado, de que você está mentindo, não faça nenhum tipo de juramento. Então, não adianta querer garantir a sua palavra para enganar pessoas com juramentos. Isso é contra a lei de Deus, isso é imoral, isso é um falso testemunho, está no Decálogo. É terrível. Não faça isso. Não jure falsamente. Ao contrário, a partir de que você fez essa jura, fez essa promessa, garantiu o seu voto e a sua palavra com testemunho, então cumpra, cumpra. E você colocou a sua palavra à frente. Você colocou de alguma forma totalmente profunda em jogo a pessoa que você é na veracidade do que você diz ou você faz. Então você é muito ligado à sua palavra, o que você anda dizendo e garantindo e jurando. Você só tende a provar que não tem caráter. E isso não é aquela palavra foi mentira, não, você é um mentiroso. Então tome muito cuidado com isso. Então, a lei já dizia não jure, mas falsamente, não jure falsamente. Mas Jesus traz aí uma clareza espiritual muito rica sobre isso. Ele continua dizendo: Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma. Então, peraí, a lei falou, não jurem falsamente. Jesus já diz, não jurem de forma alguma. Bem parecido com o enredo de Tiago, ele diz, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, que você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Bem parecido com o que Tiago disse, que você pode cair, que você pode estar dando uma oportunidade para a cilada que está à sua frente. Está falando, você o que procede, o que passa disso vem do maligno. Jesus Cristo mesmo já disse. Então, nesse mesmo raciocínio, é interessante que nós não devemos jurar de forma alguma. Como assim? Não devemos jurar? É complicado jurar. Essa é a grande informação. Por quê? Qual que é o grande motivo que está sendo exibido aqui? Porque, e Jesus fala, pelos céus, porque é trono de Deus. Pela terra, porque é o estrado dos seus pés. Pela sua cabeça. Você não tem poder nem de alterar um fio de cabelo. Então, qual que é o grande motivo? Você não tem poder. Você não tem controle. Então, Tiago traz essa informação muito parecida com tudo o que ele está falando até então, principalmente quanto ao futuro, quanto à vida que nós vimos, a vida sendo um vapor. Você não adianta se regozijar dos seus planos futuros porque você não tem controle. Da mesma forma, você não pode ficar garantindo, prometendo, jurando coisas, chamando Deus como testemunha ou garantindo pelos céus, pela terra, sequer pelo que você tem, porque você não tem controle de nada sobre o futuro. Porque você não tem controle ou poder sobre as coisas. Como que você vai. Não, eu juro pela minha, enfim, casa.
Você não tem o poder. Deus está falando, você nem tem o poder sobre ela. Pode ser que amanhã um vendaval venha e destrua. E como que você vai cumprir o que você jurou? Cumprir a sua palavra. Ou seja, se você jura e você não é Deus, você está se colocando numa possibilidade de não cumprir o juramento muito grande, simplesmente por tentar a Deus ao falar que você tem controle da situação, que você pode garantir a sua palavra. Então, cuidado com essa questão de você fazer esse juramento, essa promessa, esse voto que você não tem controle para cumprir. Esse é o detalhe. Tome severo cuidado com isso. Ao contrário, que sua palavra seja sim e não. Afinal, nós perdemos muito disso. Perdemos muito disso. E vou falar terceira vez. Perdemos muito disso. Disso que nós perdemos que as pessoas não ligam para a sua palavra. Hoje em dia, vale muito mais um contrato assinado, registrado para que uma pessoa possa te processar caso você não cumpra, do que um simples sim ou não. As pessoas, inclusive cristãos, vão e garantem coisas que eles depois falam, nunca disse isso, simplesmente para se beneficiar, simplesmente para não sofrer as sanções daquilo que disse. Então isso tem minado a dignidade das pessoas, minado a palavra como algo que deveria ser respeitado. Então o juramento seria algo extremamente especial e único. Mas o juramento passa a ser algo normal, porque a própria palavra, o próprio sim e o próprio não já foram jogados no lixo, porque as pessoas não respeitam o que eles mesmos dizem. As pessoas não respeitam. Afinal, preferem ser traidores da sua própria palavra ao mudar sempre, ao ser sempre volátil, porque isso é mais sagaz, porque isso é ser descolado, isso é ser uma metamorfose ambulante. Enfim, você não precisa ser fiel ao que você diz. Você precisa ser fiel à oportunidade, ao prazer, ao benefício. Isso que importa. Você é o espertão. Tolo, bobo, tonto, como quiser chamar, é aquele que mantém a sua palavra até o final a seu prejuízo. E a Bíblia diz que esse é o fiel. Esse é o que Deus deseja, o que continua com a sua palavra mesmo que tenha prejuízo e não volta atrás. E não volta atrás. Não no sentido de que nós não podemos, se um dia falamos algo, nunca nos arrependeremos. Não, não é nada disso. É não negar o que você disse. Realmente eu disse, sofrerei as consequências e me arrependo. Isso sim é certo. Não, não disse, sendo que disse, aí você está quebrando o seu sim e o seu não. Bom, então quer dizer que fazer esse tipo de juramento, esse tipo solene de voto, chamar testemunhas ou o próprio Deus como testemunha é pecado, é isso? Não necessariamente. Não necessariamente. Já explico. Nós temos, por exemplo, alguns documentos de fé muito conhecidos. A Confissão de Fé de Westminster ou a Confissão de Fé Batista de 1689. Westminster, como é mais reformado, para esta igreja que é batista, não é o mais adequado na visão de alguns. Mas lendo a Confissão de Fé de Westminster, tem um capítulo que fala sobre juramentos e votos, e fala o juramento, quando lícito, é uma parte do culto religioso pelo qual o crente, em ocasiões necessárias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete. Pelo juramento, ele invoca a Deus para julgá-lo segundo a verdade ou falsidade do que jura. Ou seja, existe uma possibilidade de eu fazer o juramento? Segundo essas confissões, sim, já vimos o Westminster.
Um adendo. Então, a Confissão de Fé Batista, lá da Inglaterra, 1689, bem próximo às primeiras origens batistas, o juramento legítimo também é um ato de adoração religiosa, pelo qual a pessoa, jurando em verdade, justiça e discernimento, invoca solenemente a Deus como uma testemunha daquilo que foi jurado, e para que julgue a pessoa de acordo com a veracidade ou falsidade do seu juramento. Então, estes que estudaram severamente a Bíblia e fizeram uma confissão de fé, informam que é possível jurar de uma forma adequada. E nós podemos ver, através dessas imagens colocadas aí, nós fazemos esses juramentos. Nós geralmente temos isso como coisas especiais e, bem claramente, especiais, e glorificam a Deus também, se nós apanharmos uma série de versículos que estruturam esses juramentos. Por exemplo, o juramento que você faz num casamento são os votos, geralmente chamados de votos. Então, estes juramentos chamam sim testemunhas severas perante você. Ou mesmo aquele juramento que você faz aí para o seu país, juramento à bandeira, juramento de servir como nação. Também é um juramento especial que você está garantindo a sua palavra. Mais que um sim, que um não, você se coloca em total destaque daquilo que você diz ou promete. Pois bem, nesse sentido, é realmente especial fazer um juramento, fazer um voto solene com Deus como testemunha. Só que é muito sério. É muito sério. E a grande questão aqui é justamente o que Jesus e Tiago, na Epístola de Tiago ou no Sermão do Monte, falam sobre esse não jureis, é justamente não fazer isso. De qualquer forma, não façam. Priorizem não fazer, de toda forma. Agora, em momentos especiais, não é que é pecado, mas que é muito, mas muito sério, tal como o casamento. Nós não podemos, de forma alguma, achar que o casamento é algo simples, é algo corriqueiro, é um sim qualquer que cabe arrependimento. Não. É um juramento solene com testemunhas e que convoca, sim, o juízo e a testemunha do próprio Deus sobre esses votos, de que você vai levar aquilo conforme você está prometendo. Sim, a cerimônia se torna, nesse sentido, algo seríssimo a partir de votos perante Deus, a partir de uma promessa, a partir de um juramento. Então você faz e garante que fará. Você chama Deus para ser testemunha de que você, até a morte, tratará aquela pessoa mesmo quando, e amará aquela pessoa mesmo na saúde, na pobreza, na doença. Já confundi tudo, né? Mas em todas as situações, seja nos momentos bons ou nos momentos maus, você continuará convicto da sua palavra e chama Deus para puni-lo caso você não continue. E as pessoas falam: ah, não deu certo, não precisa. Gente, você chamou Deus, não faça, vó. É isso que Jesus e Tiago dizem aqui, falando. Então não faz. Se você acha que não vai dar, não faça. Você é totalmente livre para não fazer. Você é totalmente seguro no sim e no não aí. Viva normal. Não faça votos. Não faça juramentos. Não faça. Ou cumpra de todo o coração. Agora, a grande questão é a gravidade de você chamar Deus como testemunha, chamar céus, terra, qualquer coisa como testemunha, sendo que você não pode garantir muito do que você diz, se você não está com controle. Então, vamos deixar claro, é pecado jurar? Não, não é pecado jurar. Mas é sério, é severo, sim, é. É muito importante. Se nós podemos entender através de uma frase a importância disso, é que nós colocamos essa nossa palavra perante Deus com juízo, assim, chamar juízo especial. É aquele momento em que você
olha e genuinamente se coloca em toda a sinceridade, falando: eu vou fazer tudo ao meu alcance para garantir isso. É plena verdade. Eu estou dizendo a verdade. Deus pode me julgar. E isso é a coisa mais pesada que você pode dizer. Deus pode me julgar porque Ele conhece você mais do que você mesmo. E se você sabendo que você é falho, Deus sabe muito mais ainda. E se você ainda assim confia em si mesmo, é melhor não jurar. Melhor não jurar. Essa frase, para finalizar esse raciocínio, tal como filhos são de Deus, mas os primogênitos especialmente, como os dias são todos de Deus, mas há um dia do Senhor, e como todos são chamados ao serviço cristão, mas há vocacionados para dedicação integral, assim é a nossa palavra e nosso juramento. Nosso sim e nosso não já bastam para a confirmação integral de nosso caráter. Mas nosso juramento invoca uma atenção especial sobre o que dizemos, colocando os holofotes do julgamento divino em comprovação de nossa sinceridade. Se você, no momento de desespero, quer colocar os holofotes de Deus sobre a sua causa e fazer esse juramento, cuidado, cuidado. O desespero que Tiago está citando é de opressão, é de sofrimento. E em meio a esse sofrimento, não jurem, não jurem. Isso é dar oportunidade à queda. Mas mesmo assim, se em momentos especiais da sua vida eu vou jurar porque eu garanto, cumpra, cumpra, faça de tudo e confie na graça de Deus. Só na graça, não no seu mérito, não em que você vai, mas pela graça. E se derrame a Deus todos os dias, falando: me ajude a cumprir, me ajude a garantir. Seja assim no seu casamento. Não ache por arrogância que você vai garantir até o final. Pode deixar comigo que eu sou bom o suficiente para esse negócio de casamento. Não faça isso. Mas dobre os joelhos todos os dias clamando graça daquele do qual você se colocou sob juízo, clamando a misericórdia dele para que você consiga levar esses votos à frente, para que você consiga sim cumprir tudo aquilo que você disse. Clame, clame, clame a Deus. Não só nesses votos de casamento, mas qualquer garantia sua, promessa, juramento ou voto solene feito perante Deus. Cuidado. Agora, o conselho final, conselho, seja de Tiago ou de Jesus, não faça esse tipo de voto. Seja, vou fazer uns dois na minha vida. Já está com dois grandes riscos na vida. Então, cuidado. Cuidado mesmo. Levem muito a sério isso. É muito grave, é muito severo, é muito sério chamar Deus especialmente para te julgar como inocente ou garantir que você fará algo. Cuidado. Continuando então, versículo 13 diz: Então você, perdão, entre vocês há alguém que está sofrendo e ele ore. Há alguém que se sente feliz e ele cante louvores. Então, é interessante que ele simplesmente traz duas situações hipotéticas e o conselho dele sobre essas situações. Está alguém sofrendo? Oração. Feliz? Cântico. Cântico de adoração. Cantar avulso. Mas está com sofrimento? Oração. Conselho de Tiago. Está feliz? E esta pessoa que está feliz, cante. Cante louvores. Louve a Deus. Então, estamos falando de oração e cântico, sim, mas como respostas a uma situação interior.
Então, o que ele está falando aqui é de que nós precisamos reagir adequadamente com a verdade que está em nós. Se no momento é de dor, que seja adequada à dor. Se é de júbilo, que seja adequado ao júbilo. É interessante que isso mostra não simplesmente uma aparência, não é algo aparente. Quer dizer que quando eu estiver numa situação meio complicada, eu preciso imediatamente tomar a postura de quem está com dor. Ou quando está tudo bem, tudo na paz, tudo tranquilo, eu preciso estar louvando e cantando com a atitude. Não, não, não estamos falando da situação. Preste atenção, não estamos falando da situação, nós estamos falando de algo interno. Pode estar tudo ruim e você estar feliz. Cante. Pode estar tudo bem e por algum motivo, não importa se é ansiedade, se é alguma tristeza que te abate, algo com ou sem motivo fisiológico ou psicológico, não importa. Mas se tudo está bem, mas você está triste, ore. Busque a oração. Sofrendo, ore. Então, fique frisado. Nós não estamos falando de realidades externas, estamos falando de realidade interna. Seja coerente com o seu interior. Vocês podem ver, por exemplo, Paulo e Silas estavam presos e cantando, louvando a Deus, louvando a Deus. Aí você fala, mas é incoerente, eles estavam presos. Não é incoerente com o que eles estavam sentindo, é totalmente coerente. Então, nós não nos moldamos à situação de uma forma, dentro desse versículo, a orientação não é se moldem exclusivamente à situação. É lógico que algumas situações, elas seriam um pouco complicado a gente mostrar que estamos muito diferentes dela. Por exemplo, no meio a uma comemoração de alguma pessoa, a gente ser a pessoa tristonha. Ou no meio de um luto, a gente está todo feliz. Complicado. Por quê? Porque a gente precisa ter coerência também com o ambiente. Mas não uma coerência externa. Por isso a Bíblia ensina se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não de forma externa. Não, eu vou vestir aqui. Lembro, não sei se vocês já viram aquelas teatro grego antigo, aquelas máscaras. Eles não ficavam fingindo com expressões, eles colocavam uma máscara. Então, uma máscara já de tristeza, uma máscara de alegria. Só mudavam a máscara para atuação. Não precisavam ser grandes atores, mas trocadores de máscara. Nós não podemos ser assim na nossa vida. Simplesmente de acordo com a situação eu coloco uma máscara. Não estou sentindo aquilo, não estou nem aí para o sentimento dessa pessoa. Não devemos ser assim. O nosso desafio aqui, o nosso chamado é empatia, sim. É você conseguir sofrer ou se alegrar junto com a pessoa. Então, que seja uma verdade interna. Então, dentro dessa verdade interna do que nós estamos falando aqui, nós não podemos fingir ou simplesmente apagar essas verdades internas. É muito fácil a gente falar. é, Gente, o importante é a alegria. A Bíblia realmente é verdade, nos chama, regozijai-vos sempre no Senhor, se alegrem sempre. Sim, nós somos chamados para alegria e a nossa meta é o céu. O céu terá alegria, não terá dor ou tristeza. Então você não foi chamado com o intuito de ser triste, como se isso fosse o fundamento da sua vida. Não, de forma alguma. São ocasiões. O mundo ainda existe em pecado e nós na debilidade dele. Então haverá tristeza, haverá dor, haverá sofrimento, ponto final. Não que seja desejo ou projeto, mas que faz parte do progresso inteiro. E precisamos lidar com isso. Precisamos saudavelmente lidar com isso. E uma forma não saudável que o mundo ensina hoje em dia é negar isso. Às vezes, algumas igrejas, talvez pela seu triunfalismo, ou mesmo os coaches hoje em dia,
simplesmente querem enterrar maus sentimentos ou coisas que não seria ideal nós sentirmos, como se fosse possível fazer isso de uma forma saudável. Então, frases de negar que você está triste, de negar a sua fragilidade, você dizer sempre de forma positiva, atrair a coisa mais engraçada é atrair boas energias. Cuidado para não tomar um choque. Então você simplesmente quer, de alguma forma, negar uma realidade que é a dor, o sofrimento, a tristeza, que deve ser encarada de forma saudável, entender o seu contexto e rumar para a continuidade da vida, consolando-se em coisas firmes, em outras realidades também, ou, como nós cristãos temos esse alicerce sólido, com a nossa esperança, com a nossa salvação, o nosso Deus. Então não é simplesmente negar, não, eu não sofro, eu não tenho problemas, eu vivo feliz em todo momento, como se eu não tivesse triste em nenhum. Gente, não quer dizer que você não é feliz ou não vive feliz. Estou falando que existem momentos, sim, que há tristeza, há sofrimento, e você não precisa negar isso. Não precisa negar isso em confissão positiva e positivismo sempre. Triunfalismo sempre. Maus sentimentos nunca. Não. Sejamos mais sábios. Sejamos mais sábios. Então, nesse sentido, esse texto de Tiago é consolador. Porque Deus entende que você passa pelas duas situações e diz: você não precisa nas duas ter a mesma postura. Olha que graça Deus nos dá. Deus nos incentiva a nos expressar de acordo com o que nós estamos atravessando. Deus nos incentiva a sermos coerentes com o que estamos sentindo. A carta de Tiago traz isso. Desde o princípio, se você crê que suas ações sejam coerentes a quem crê, ou seja, o interno e externo coerentes. Se você diz algo, cumpra, que seja coerente. E se você, de alguma forma, fala que é cristão e vê o cara passando fome, frio, e fala, oh, vai com Deus. Seja coerente, que suas ações sejam iguais, a sua fé, a sua profissão de fé, o seu testemunho seja igual ao que você diz, que você professa. Neste mesmo sentido, até as suas ações cotidianas devem ser coerentes com o seu interior, com os seus sentimentos. Você está triste, ore. Você está feliz, cante louvores. Ele está falando de alguma forma, seja coerente, interna e externamente. Vamos se apegar ao primeiro. Esses irmãos estavam sofrendo opressões, sofrendo com problemas financeiros. Todos esses cristãos que eram judeus dispersos aí das 12 tribos, mas que estão na dispersão, espalhados pelo mundão afora. Pois bem, a orientação de Tiago para estes que estão oprimidos é: se você estiver com alguma tristeza, verdadeiro, o que está presente agora é a tristeza. Vou ser bem sincero com você, é tristeza. Então, ok, Deus se revela também na angústia. Deus mostra a sua graça, mostra a sua riqueza, mostra toda a maravilha e beleza de quem Ele é também na angústia. Mesmo através de questionamento seu, mesmo através dos momentos em que você para refletir, mesmo quando você tem agora está com o desafio de juntar as peças, os cacos e fazer de novo um belo mosaico. Não adianta você achar de alguma forma que você vai conseguir manter uma vida saudável espiritual somente na alegria. Também a tristeza é valorosa para conhecermos ao Deus que se revela até na angústia. E nós temos uma grande ferramenta aconselhada aqui para Tiago. Ore. A oração faz parte do tratamento divino. Ah, então você está falando que no meio de problemas de tristeza só preciso orar. Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que você sim precisa. Só precisa não, sim precisa. Então existem vários meios que a graça de Deus nos deu, como os irmãos,
como alguém de confiança, como o cuidado pastoral, como a graça comum de Deus até na ciência, seja em medicamentos, às vezes, quando indicado, obviamente, por alguém devidamente capacitado a fazê-lo, ou qualquer tratamento, terapia, enfim. Você é convidado a utilizar de tudo que Deus te deu de graça. Só que uma coisa que não pode, essa é invariável, em todos os casos, não pode faltar oração. Oração. Esse é o tratamento direto divino e totalmente poderoso. Poderoso. Umas mostras bíblicas dessas orações, temos várias, mas eu gosto de olhar para os salmos, porque os salmos são expressões da alma mesmo em angústia, alegria, sofrimento, batalhas, pecado, restauração, tudo isso. Todas as nuances, aquelas pinceladas, seja mais coloridas, mais cinzas, escuras da nossa vida, não importa. Todas elas têm uma verdade a ser expressa e os salmos são ricos nisso. Salmos sobre esse momento de angústia, esses grandes clamores, temos vários deles. Eu separei Salmo 6 e Salmo 13 para a gente considerar. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Poético e verdadeiro para muitas situações da nossa vida, como se estivéssemos nadando na cama de tantas lágrimas que derramamos no leito. O quanto é difícil encarar tudo que a gente tem passado e o momento do descanso a gente desabar. Pois bem, neste momento é que, inspirado por Deus, o salmista olha para os céus e fala para Deus: até quando, Senhor? Como se ele pudesse olhar para o próprio Deus e falar: até quando tu que estás acima da situação e no controle dela, até quando há de mantê-la sobre mim? E o Salmo 13, esse é o Salmo 6, versículos coletados aí, 3, 6 e 7. E também Salmo 13, que diz: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Com esses quatro, até quando, até quando, até quando, somos do Salmo 13, eles mostram que as pessoas, neste momento de angústia, questionam a Deus. E é uma forma de orar, é uma forma de clamar, é uma forma de jorrar a sua angústia, questionando a Deus, sem que sua fé se desvaneça. Vimos a paciência ativa de Jó na última aula. Então, questione sim, mas que sirva para crescimento, para você juntar os cacos e entender o quanto Deus é soberano acima e tudo isso passa. Tudo isso, por sofrimento mais tenso que seja, passa. E nós teremos a eternidade que nunca passará. Sofra orando, mas se alegre cantando. Nós temos aí Deus também se revela na alegria, também não é só na tristeza. Pessoal, tem pessoas que agem como bons fariseuzinhos aí, pessoas que falam assim, espera sofrimento para ir atrás de Deus. Agora não adianta. Agora não adianta. Não fale isso. Se o sofrimento veio e aproxima você de Deus, graças a Deus pelo sofrimento. Se a alegria veio e te aproxima de Deus, graças a Deus pela alegria. O importante, aproximar-se de Deus. E de alguma forma, nós temos que, ao nos alegrar, expressar essa alegria. Não manter cativa em nosso coração. Então Deus também se revela nessa alegria e aí nós podemos na alegria elogiá-lo, louvá-lo, em gratidão pelo seu poder. Afinal, tudo que está acontecendo é porque ele agiu, então o seu poder é excelente, o seu caráter é admirável. Por que não louvá-lo? Faz parte da nossa gratidão, faz parte de realmente estarmos alegres, faz parte do reconhecimento do valor expressar
o quanto esse valor é importante para nós, e isso nada mais é do que elogiar, louvar. E uma das principais formas de elogiar, no caso de Deus, é cantando. Ele nos legou isso. Por isso nós precisamos fazer de todo o coração, inclusive muito bem. Fazer o máximo para que isso seja a oração, que nossa oração seja sincera, mas também boa, ou seja, pautada nas escrituras. Da mesma forma o cântico, que seja bom, pautado nas escrituras, que ambos sejam buscando o melhor, porque nós estamos expressando a nossa alma para o melhor, para Deus. Lembrando que o próprio Tiago disse, dele vem toda a dádiva, todo dom perfeito. Desce desse Pai das luzes, então é para ele que nós devemos render graças por essas dádivas e dons. Pois bem, cristãos, sim, comemoram. É até complicado, porque os cristãos parece que não expressam sua alegria. São meio frios, principalmente batistas e presbiterianos, o pessoal brinca, são meio frios e chegando para ser um pouquinho mais desenvoltos, os mais pentecostais, os mais de algumas igrejas um pouco mais barulhentas, vamos dizer, ativas, melhor dizendo. São irmãos nossos, são irmãos, todos nós, verdadeiras igrejas com profissão de fé em Cristo, nosso Deus, Filho, e saudáveis, sim, são irmãos. Mas é admirável o quanto nós precisamos imitar estes. Sim, não imitar eles simplesmente de estereótipo, mas vivenciar a alegria cantando. Tem cristãos que só sabem se expressar em tristeza e não sabem expressar alegria. Fala assim, essa música é alegre, eu não gosto muito porque eu gosto de estar na bad. Eu gosto de estar triste. Eu gosto de estar deprimido. Isso me aproxima de Deus. Largue disto. Nos momentos de tristeza, ore. Nos momentos de alegria, cante. Cante alegremente. Comemore o Deus que ama a alegria e no céu só haverá alegria, tá? Quer viver na tristeza eterna, provavelmente não é lá que você desejaria estar. Então, que nossas manifestações não se restringam, obviamente, a um ou outro contexto, mas que adoremos verdadeiramente também com cânticos, em espírito e verdade, em louvores, em todos os lugares, em todos os lugares. Mas especialmente, dominicalmente com a igreja. Todos os lugares, especialmente com a igreja no domingo. Então, Salmo 98 é um compêndio que eu fiz aí dessa expressão de alegria. Os salmos também são riquíssimos nessas expressões de alegria, dizendo: cantem ao Senhor um cântico novo, pois ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, louvem-no com cânticos de alegria e ao som de música. Ressoe o mar e tudo que nele existe, o mundo e os seus habitantes, batam palmas os rios e juntos cantem de alegria os montes. Nós estamos explodindo em alegria nesse salmo. Chega a nos alegra ler isso, de tanta comunicação de alegria que o salmista faz aqui. E ele chama todos a olharem as maravilhas que Deus fez, a entenderem quem nos traz a vitória e convocar toda a criação. Ele é aquela pessoa que tá tão feliz que dança assim, até com a roupa, sabe? Pega a roupa assim e pula. Pois bem, tá chamando até a roupa, o pedaço de pano a louvar a Deus junto com ele. Então, esse é o momento de extravasar a alegria. Justamente ele chama aqui para toda a criação louvar, ele chama para o mar, ele chama os montes, ele chama os rios, todos expressem alegremente o seu louvor a Deus. E nós, como expressamos, como irrompemos nesse momento de alegria? Cuidado se você não tem se entregue também à alegria. Cante louvores. E que esses dois versículos tragam esses raciocínios finais aí, compilaçãozinha. Que nós tenhamos zelo com nossa própria palavra, cuidado com nossa própria palavra e não nos precipitemos jurando. Ah, não pode jurar de forma. Não nos
precipitemos jurando. O grande ensino, não jureis. E que nós possamos, em todas as situações da nossa vida, termos coerência nas atitudes, ou seja, sentimento seja coerente ou condizente ou equilibrado com as nossas ações, adequado às nossas ações. Aprendemos isso, Tiago 5, 12 e 13. Muito obrigado por ouvir. Que Deus continue nos enriquecendo pela sua palavra, por graça, por misericórdia, e nos expressemos hoje, domingo, de uma forma muito especial, de acordo com o que sentimos a Ele, seja em oração, seja em cântico. Até mais.